A igreja, para celebrarmos o Natal, oferece na liturgia 4 celebrações. Nós chamamos de 4 missas, com as 3 leituras e o salmo. Ao entardecer da véspera, a chamada missa da véspera, ao entardecer. Mais à noite, o que rezamos ontem, a missa da noite. Para quem celebrou hoje bem cedo, por volta das 5 da manhã, a missa da aurora. E para quem celebra ao longo do dia, a missa do dia, que é essa que estamos agora celebrando. Quem procura, assim, essa intimidade com as nossas fontes, a palavra, a doutrina e a liturgia. Nós debruçamos sobre essas fontes de forma orante. Essas fontes vão nos alimentando a nossa espiritualidade. Cada vez mais nós temos que voltar a nossa atenção para isso. A nossa atenção, se queremos viver bem a nossa fé. Voltar a nossa atenção mais para a palavra de Deus. Não só ouvi-la na missa, mas tê-la sempre à nossa mão. Como nosso livro de oração de todos os dias. Depois nós temos a doutrina da igreja, que orienta o nosso viver da fé. Conhecer, é o chamado Catecismo da Igreja Católica e Compêndio da Doutrina Social da Igreja. São 2 fontes doutrinárias importantes. Nós somos chamados a debruçar e entender a nossa fé e a repercussão dessa fé na nossa vida. E depois a liturgia. A palavra, o crer e o celebrar. Então, o que nós cremos, está na palavra e na doutrina, vem para a liturgia para ser celebrado. E nos apresentamos na presença de Deus assim, nutridos da palavra, da doutrina de Deus, e elevamos a Deus louvores e buscamos a graça sacramental, que fecunda a nossa vida de fé. Então, a nossa atenção está voltada, palavra, doutrina e liturgia. Se nós alicerçamos, amadurecemos, enriquecemos a nossa vida espiritual. E se nós não vamos celebrar de forma superficial, sem entender a beleza e a grandeza. Porque senão, às vezes, até a homilia fica complicado, né? Às vezes nós estamos distantes das fontes. Então vamos, e quando chegamos para celebrar, já está dentro de nós, muito vivamente, o entendimento do que estamos celebrando. Porque senão nós vamos chegar hoje aqui de manhã e ficar pensando só no acontecimento do nascimento de Jesus na forma do presépio. De repente nos vem um texto de João, que não fala nada de presépio. Ontem à noite nós celebramos a narrativa do evangelista São Lucas. Então Maria e José, cumprindo a determinação do recenseamento, saíram de Belém, foram para Belém, saíram de Nazaré e foram para Belém, chegando ali para realizar o recenseamento, cumpriu-se o tempo para o nascimento da criança e ali Jesus nasceu, na cidade de Belém. E diz aquela narrativa de ontem, não havia lugar para eles na hospedagem. Devido a isso, Maria e José, tomados de cuidados maternos e paternos para com Jesus, foi para aquele lugar no momento menos indigno e fez dele, de alguma forma, um lugar digno para colocar Jesus. Talvez isso represente a humanidade mesmo. A humanidade, quando se enche de sua soberba, das suas vaidades, das suas arrogâncias, ela vai às vezes fechando as portas, Ela vai se tornando, ou se deixa também, a humanidade se deixa dominar, pelo pecado. Ela vai se tornando portas fechadas para a presença de Deus.
Então Jesus, naquele momento, não encontrou lugar nas hospedarias, aqueles lugares supostamente mais dignos. Nós temos que pensar sobre os lugares dignos. A igreja fala que Maria foi preparada para ser a mãe de Jesus como sua digna habitação. Então, em Maria havia uma dignidade para o Filho de Deus se fazer presente e nascer para nós. Naquele ambiente em que estava ali uma sede de poder do imperador, Jesus não encontrou portas abertas para nascer. Não foi nascer em um lugar retirado. E ali Maria e José fizeram do lugar menos indigno um lugar digno. Quando se abre a ação da graça de Deus. No Natal nós somos chamados a nos abrir à ação da graça de Deus. Talvez na nossa menor dignidade de pecadores, confiantes na graça, pedir a esta graça, para nos tornar uma digna habitação. Para o Filho de Deus nascer entre nós, nascer para nós e viver entre nós e viver em nós. As leituras de ontem, então, naquela cena, nessa simplicidade que vemos ali na cena do presépio. É tudo nesse despojamento e nessa singeleza. Deus, diz as leituras de ontem, os anjos vão aos pastores, que são os primeiros também, homens simples que trabalham à noite. Então Deus afasta dos centros de poder com as suas arrogâncias. E Deus quer ensinar um caminho diferente. O caminho da humildade e da simplicidade, que a humanidade ainda não conseguiu encontrar. Porque há tantos males entre nós. Porque há muita disputa de poder entre nós. Porque há tantos males entre nós. Porque há muito desejo de domínio das pessoas umas sobre as outras. Porque há muita ambição das coisas terrenas. Então ontem nós rezamos a leitura, diz que ele nos ajuda a desprender das paixões do mundo e a abandonar a impiedade. E tirar toda a maldade do nosso coração. Vemos às vezes no mundo em que vivemos as pessoas prejudicando umas às outras achando que está tudo normal. A impiedade está no coração. A capacidade de fazer o mal ao outro. Prejudicar o outro sem se importar com isso. Isso é a impiedade no coração do homem. É o desamor no coração do homem. Abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Hoje há uma ambição de possuir as coisas terrenas. Aí vem essa desigualdade social tão grave que está aí. Que uns querem acumular muito às custas de deixar os outros na miséria. Então vivem ainda das paixões terrenas, do apego às coisas terrenas exageradamente. Por isso ele veio nos ensinar a viver com piedade, equilíbrio e justiça. Ele quer nos ensinar a viver nesse mundo com mais equilíbrio, com mais consciência, com mais desprendimento, sem exageros e excessos. Hoje vivemos um mundo de muitos exageros, de muitos excessos, chamado hoje mundo de consumo ou de consumismo, em que as pessoas vivem de muitos excessos. E com isso muitos vícios entram na vida das pessoas. Porque o excesso vai levando a pessoa a um desequilíbrio, vai levando a pessoa aos vícios. Os vícios são desequilíbrios. Quando as virtudes perdem a força na vida da pessoa e os vícios passam a dominar. E hoje vemos muito na nossa sociedade essa realidade. Parece que vivemos esse escuro das virtudes. As pessoas vão se tornando menos virtuosas. E vamos vendo mais sinais de vícios, de desequilíbrios, de excessos, de exageros. Isso desde o comer e o beber até possuir as coisas. Entra nesse consumismo desenfreado. Então o Filho de Deus vem a nós para nos ensinar a viver com
justiça, equilíbrio e piedade. Justiça é pensar no bem de todos e querer o bem de todos, e não prejudicar ninguém. Então nós somos chamados, né, a viver com justiça, viver com equilíbrio e viver com piedade. Piedade é um amor fraterno. O Filho de Deus nasce entre nós para nos ensinar o caminho do amor fraterno, para nos ensinar a amar todas as pessoas. Se acompanhamos a vida e ensinamentos de Jesus, Jesus mostra que tem amor por todas as pessoas e mostra um amor especial por aqueles que estão abandonados e caídos. Na nossa sociedade tem muita gente abandonada e caída, precisando do amor fraterno. Jesus mostra o valor e a importância de cada pessoa. Ele é a luz verdadeira que vem a esse mundo. Vem dar esse ensinamento para uma humanidade que parece que vai se tornando cega a essas coisas tão importantes. Então, esse é a grande cena, o grande acontecimento celebrado ontem. Os pastores receberam esse anúncio e ouviu do anjo dizer: servirá de sinal um recém-nascido envolto em faixa colocado numa manjedoura. E os pastores foram às pressas dizendo: vamos a Belém ver este acontecimento. Então nós estamos aqui hoje como os pastores lá em Belém. Estamos aqui para ver e celebrar este acontecimento. Ali temos a cena do nascimento de Jesus como esse grande sinal. Esse grande sinal que queremos que toque o nosso coração. Que nos torne mais amorosos. Que nos torne mais fraternos, que nos torne mais promotores da paz. Que Jesus é apresentado que vem ao mundo como príncipe da paz. Ele vem trazer paz ao mundo. Não é bem o que nós estamos vendo no mundo de hoje. O mundo de hoje não está em paz. O mundo de hoje está muito violento, muito agressivo. Precisamos de um mundo de paz. Esse mundo de paz acontece quando há mais amor entre as pessoas, quando há mais respeito entre as pessoas, quando as pessoas cuidam mais umas das outras. Hoje tem muita gente correndo atrás do dinheiro e às vezes está esquecendo de cuidar umas das outras. Esse é um grande ensinamento. Deus vem até nós, é o amor de Deus que se manifestou, trazendo salvação. No nascimento de Jesus, Deus nos dá a conhecer a sua bondade e o seu amor para conosco. Então, o nascimento de Jesus e Jesus viver entre nós, em tudo ele vai mostrar a bondade do Pai. E nos revelar o amor que Deus tem por nós quando o envia até nós. Celebrando o Natal de Jesus, nós queremos aproximar mais desse Deus. Conhecer mais a bondade desse Deus. Cuidando bem da nossa vida espiritual, nos abrindo a graça desse Deus que revela a sua bondade e nos chama a participar da sua bondade. Esse Deus que nos revela o seu amor e nos chama a sentir este amor que Ele tem por nós. Esse amor revelado em seu Filho. Assim nós entendemos as leituras proclamadas hoje. Então veio, como mencionei, uma narrativa de São João que fala da palavra se fez carne. Não fala de Maria e José, não fala de nascimento em Belém, não fala de manjedoura, não fala de pastores. Fala que a palavra se fez carne. A narrativa inicia assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No princípio ela estava ela com Deus. Falando que Jesus que nasce não começa a existir quando nasce para nós. É a divindade, é a eternidade de Jesus com o Pai. E a palavra se fez carne e habitou entre nós.
Aí, se nós complementamos, e a igreja nos ajuda a fazer isso, ela pega a carta aos Hebreus, onde isso é dito com mais clareza. Muitas vezes, de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são últimos, Ele nos falou pelo Seu Filho. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então agora é a hora que Deus vai nos falar pelo Seu Filho. Sabemos que Jesus no Evangelho vai dizer: a palavra que vos disse não é minha, é de quem? É do Pai que me enviou. A palavra que vos disse não é minha, é do Pai que me enviou. Então, nesses dias que são últimos, Ele nos falou por meio de Seu Filho. E é o Evangelho todo, é através do Evangelho. Quando Jesus nasce, igual mencionei, na simplicidade, na humildade, no despojamento, o nascimento dele está falando. Nós temos que ouvir o nascimento de Jesus. Como Jesus nasceu, as condições como Jesus nasceu, o que foi importante no nascimento de Jesus, está falando. Quando Jesus nasce, Deus está nos falando pelo Seu Filho. Então, na vida, nos ensinamentos e nas atitudes de Jesus, no correr de todo o Evangelho, desde o seu nascimento até sua volta para o Pai, Deus está nos falando através do Seu Filho. E a carta, o Evangelho continua na sua parte final: a Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. A Deus, na sua transcendência, ninguém viu e nem vê. Mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. O que Jesus respondeu para Filipe em um determinado momento? Filipe, há tanto tempo estás comigo e não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Se nós crescemos no conhecimento e na intimidade com Jesus, nós crescemos no conhecimento e na intimidade com o Pai. Quem me vê, vê o Pai. E a carta aos Hebreus continua da mesma forma. Este é o esplendor da glória de Deus, a expressão do seu ser. A igreja ontem nos levou a rezar. Estamos vendo, num primeiro nível, a humanidade de Jesus. Estamos chamados a contemplar a sua divindade. Então, para ver Jesus no seu nascimento, a aparência, nós lembramos a primeira criação, e a oração de hoje: ó Deus, admiravelmente criastes o homem. E mais admiravelmente ainda, o restabelecestes na sua dignidade. Por isso o Salmo levou: cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas. E seu nome é santo. Então a igreja é chamada a cantar essa maravilha, porque admiravelmente Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e colocou no coração do homem o amor. O homem é semelhante a Deus, que Ele é capaz de amar. Tem gente que fica querendo uma imagem e semelhança do homem de Deus física, exterior. Não é. Por que o homem é semelhante a Deus? Porque Deus o fez capaz de amar. Como Deus é amor e ama. Deus deu ao homem a capacidade e o discernimento do bem e do mal. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deu a ele uma inteligência e uma capacidade de discernir entre o bem e o mal. E Deus ainda criou o homem à sua imagem e semelhança, dando a ele a liberdade, permitindo ao homem um crescimento no uso da sua liberdade. Deus criou o homem, então admiravelmente Deus criou o homem à sua imagem e semelhança.
dando a ele a capacidade de amar, dando a ele o discernimento do bem e do mal, dando a ele a liberdade. O que o homem fez dessas três coisas? Ao longo da história, até a vinda de Jesus, como o homem aprendeu, manifesta que é capaz de amar como Deus é amor. Que é capaz de, conhecendo o bem e o mal, evitar o mal e fazer o bem. Que usando a sua liberdade é chamado a fazer escolhas voltadas para a verdade e para o bem. Nós sabemos que o maligno, Satanás, entrou lá no começo da criação, submeteu o homem à tentação e o homem se deixou levar pela tentação. E rompeu-se a amizade com Deus. Deus admiravelmente criou o homem rompeu a amizade com Deus. Deus não abandonou o homem, por isso o nascimento de Jesus é anunciado, Deus vendo o homem nas trevas do pecado e nas sombras da morte. O pecado submete ao homem ao sofrimento, às trevas, à dor e leva à morte. Deus vem no seu Filho trazer a salvação. Mais admiravelmente o restabelecer-se na sua dignidade. O homem criado à imagem e semelhança de Deus rompeu a amizade com Deus. Agora Deus envia o seu Filho para dar uma nova dignidade ao homem, a dignidade de filhos. No Natal nós celebramos esse acontecimento. Deus recriando o homem agora como filho no seu Filho. Para ver se agora acontece o contrário. Por isso busquei esse raciocínio. Estamos vendo aparentemente a humanidade de uma criança, mas ali está a divindade. Então agora é Deus que se oculta na nossa imagem. Deus que entra na nossa semelhança, mas na exterioridade. Porque ali está presente a divindade. Então dai-nos, conhecendo esse mistério, participar da sua divindade. Então Deus vem participar da nossa condição humana, assume a nossa aparência humana, para nos chamar a participar da sua divindade, a participar do seu amor. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então agora o homem é chamado a viver acolhendo Jesus. Aquele que o acolheu, diz o Evangelho de João, deu-lhes a todos os que o receberam, deu-lhes a capacidade de se tornar filhos de Deus. Nós estamos aqui celebrando o Natal, contemplando esse acontecimento, este sinal. Vamos ver este acontecimento, disseram os pastores. Para aqui professar a nossa fé, acolher esse dom de Deus, o céu se abre para nós. O Filho de Deus vem ao nosso encontro nos trazer a salvação. E nós vamos ou viemos ao encontro dele, porque nós cremos, e crendo, nos deu a capacidade de nos tornar filhos de Deus. E dele vem em nosso favor, de sua plenitude. Todos nós recebemos graça por graça. Então o céu se abre para nós. Nos reunimos para louvar e agradecer o nascimento de Jesus, sabendo que o céu se abriu para nós com a vinda do Filho de Deus, com o nascimento de Jesus, recebemos do céu graça sobre graça. Somos chamados a viver nessa graça de Cristo. Não façamos o que a narrativa diz. A luz veio a este mundo, mas o mundo não quis recebê-la. Foi o que se deu, as portas estavam fechadas para Jesus, não havia lugar para ir na hospedaria. Não queremos ser essa porta fechada para acolher a graça da salvação. Jesus vem tirar o homem da escravidão do pecado e das trevas da morte. A escravidão do pecado ainda está muito presente entre nós. Quando o homem se deixa levar pela mentira, é a escravidão do pecado. Quando deixa levar pela corrupção, é a escravidão do pecado. Se deixa levar pela injustiça, prejudicando uns aos outros, escravidão do pecado.
Então, Jesus veio tirar o homem dessa escravidão, dessa cegueira. Ensinar ao homem, trazer uma nova luz, a luz verdadeira. Qual que é a luz verdadeira que Jesus traz e quer colocar na nossa vida? A luz do amor de Deus. Se temos o amor de Deus em nosso coração, estamos na luz e vamos comunicar e partilhar essa luz, transmitir essa luz. O amor de Deus presente no nosso coração. Se partilhamos, estamos levando a luz de Jesus, a graça de Jesus para as pessoas. Ele vem ao mundo ensinar o homem o caminho da verdade. Quando Pilatos perguntou a Jesus, tu és rei? Jesus disse, sou sim. E vim a este mundo dar testemunho da verdade. Vim a este mundo ensinar ao homem o caminho da verdade. E Jesus vai dizer no próprio Evangelho, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz do mundo. Então quem vive o que Jesus ensinou, o caminho da verdade, do amor e do bem e da justiça, esse está seguindo Jesus de perto. Esse encontrou a luz do mundo. Esse não será dominado pelas trevas. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Viveremos nesse mundo com mais dignidade e alcançaremos a dignidade maior, que é um dia estar na graça, na glória do Pai, porque aqui vivemos na graça e no seguimento de Jesus. Acolhamos com alegria o seu nascimento e deixamos que ele seja em nossa vida caminho, verdade e vida que nos leva ao Pai. Assim seja.